O ano era 1910. A Europa continental vivia o auge de sua Belle Époque. A Inglaterra consolidava o Reino Unido, um império que nunca dormia e que tinha vassalos em todos os fusos horários do planeta. Os Estados Unidos viviam um momento de explosão de sua revolução industrial e ingressavam com força na chamada Corporate Era. Centenas e milhares de corporações eram criadas semanalmente. Thomas Edison investia fortunas em inventos, a luz elétrica, com ideias furtadas de Nikola Tesla, o gramofone, que haveria de mudar para sempre a indústria da música, o motor a combustão, com Edison, permitiu que o menino John Ford desenvolvesse em sua Ford's Garage, em Fort Myers, na Flórida, junto do processo de extração da borracha para fabricar pneus, que Ford delegou ao seu auxiliar de oficina, Frank Seiberling, herdeiro intelectual industrial de Charles Goodyear, que havia inventado o processo de vulcanização da borracha. Essa explosão de otimismo iria ruir com a Primeira Guerra Mundial e ia ser encerrada de forma definitiva com a crise de 1929. Mas do outro lado do mundo, na China, o colapso de uma era dourada havia desabado antes. Em 1911, a dinastia Qing ruiu e uma revolução socialista, conhecida como a Revolução Xinhai, derrubou a monarquia e criou a RDC, ou República da China. Yuan Shikai, o líder do exército chinês, assumiu o governo na condição de primeiro-ministro. A RDC derrubou a monarquia para se tornar uma república parlamentarista de viés socialista. Logo em dezembro de 1915, de maneira inesperada, Yuan restaura a monarquia autodeclarando-se como Napoleão fizera mais de 100 anos antes, o novo imperador da China, sob o pomposo nome de Hongxian. O general Yuan brinca de rei por alguns meses. A bravata não deu certo e Yuan foi obrigado a abdicar no ano seguinte. A situação, sede vacante no poder político chinês, abriu a nação, ainda sob efeito da Segunda Guerra do Ópio, com parte maciça de sua população mergulhada no vício e no tráfico, a um verdadeiro estado de caos. A China, a partir de 1916, era uma nação sem dono, sem comando, sem direção, mergulhada na corrupção e no vício. Europa e Estados Unidos, por sua vez, estavam no auge da Primeira Guerra Mundial, travando batalhas sangrentas em território francês. São Pio X havia falecido em 1914, pouco menos de um mês após o início da Primeira Guerra Mundial. Estávamos no papado de Bento XV. A Revolução Xinhai, entretanto, serviu para dar o primeiro passo rumo à modernização da China. Muito se fala de modernismo, mas pouco ou quase nada se sabe efetivamente sobre o significado preciso do termo modernismo. O que é modernizar? Frequentemente confundido com avanço tecnológico, o termo modernismo nada tem a ver com tecnologia. Recentemente, inclusive, foi comum ver diversos canais de mídia mainstream como a BBC e a Deutsche Welle cobrindo as sagrações de Econe e denunciando a falsa contradição de um grupo de sacerdotes que conclamava contra o modernismo na igreja e, ao mesmo tempo, transmitia o evento pelo YouTube. Esse exemplo é o bastante para demonstrar como as artimanhas sofísticas funcionam bem para o público consumidor de informação instantânea, mas não sobrevivem ao suspiro seguinte. O termo modernismo é a substantivação abstrata de um conjunto de ações que contém uma substância, um conteúdo específico ao qual qualificamos de moderno. É, portanto, a substantivação do adjetivo moderno. Refraseando de forma bem simples, modernismo é um conjunto de coisas modernas. E o que seria então esse conjunto de coisas que podem ser qualificadas como modernas? O termo moderno vem do latim tardio modernus, palavra que significa novo ou recente e se constrói semanticamente em cima de um termo bem mais antigo. A palavra modus nada tem a ver com tecnologia, muito pelo contrário. Modus significa exatamente medida, dimensão ou quantidade de algo.
O modus é um adjetivo abstrato importantíssimo que remonta a vários conceitos da metafísica mais básica, pois está enraizado na semântica de quantidade, uma das categorias fundamentais do ser, segundo Aristóteles. É o atributo acidental que determina o quanto uma certa substância vale e até que ponto ela pode ser dividida. Está integralmente descrita no capítulo 6 de As Categorias. O termo modernos designa, portanto, uma revolução no conceito usual de quantidade. É uma nova dimensão que pode expressar uma recente ou atual aquilatação de uma das categorias fundamentais do ser e que visa mexer diretamente com a essência desse mesmo ser. O moderno visa alterar a substância das coisas pela sua quantidade, qual seja, por quanto ela vale realmente e até onde ela pode ser dividida em outras coisas menores, de igual, superior ou inferior valor. Como o modus aristotélico é desprovido de termo oposto, o modernos, que tem o escopo de substituir o modus, de atualizá-lo, entra nessa essência do ser de forma cabalística. As substâncias são decompostas e depois recompostas de forma atualizada. Essa operação de decomposição e recomposição, de reparo das essências, está no cerne da doutrina cabalística do Tikkun Olam. E o modernismo é, portanto, um motor sem o qual essa doutrina não consegue operar de forma efetiva. Deixemos esse detalhe para outros momentos. Mantenham apenas em mente que o modernismo significa uma tentativa de mudança fundamental das essências humanas. E é, portanto, o adornamento das quantidades das essências que afeta diretamente o seu valor real. Pois foi exatamente isso que a Europa testava na virada do século XIX para o século XX, a Belle Époque, que trouxe consigo o modernismo pelo cavalo de Troia estético, entrou na mente humana pelas artes, pintura, música, literatura e o nascente cinema, enfim. Todo o imaginário ocidental começou a sofrer uma brutal revolução que atingiu a noção que o homem tinha sobre a sua própria essência. O modernismo se apoiou em uma brutal radicalização do romantismo e, revoltando-se contra formas realistas e racionais da estética, a lançou integralmente no fogo da pura intuição irracional e na pura subjetividade, onde a vontade irracional humana deveria imperar de maneira absoluta. Logo, para se ter em mente o projeto de modernização da China, é fundamental que se tenha em mente esse conceito, se distanciando do falso truque retórico que tenta associar o modernismo ao avanço tecnológico. A China não ficou moderna porque se tornou uma nação mais tecnológica. O modernismo chinês ocorreu antes, justamente quando a China abandona o confucionismo e a doutrina filosófica milenar sobre a aquilatação de valores humanos. Foi essa a mudança que tornou a China moderna. Agora que nos situamos melhor no conceito do termo modernismo, podemos ver como a China, a partir da Revolução Xinhai, migrou para esse novo ethos, em que a vontade humana, sob uma substância categórica renovada de quantidade, conseguiu dominar a nação de forma absoluta. Como notamos, os erros infantis de Yuan levaram a China, em 1916, a um estado de puro caos. Por 7 anos, a China foi dominada por gangsters que lideravam grupos que, por sua vez, dominavam regiões da China, com base na pura lei do mais forte. Algo parecido, mas bem mais alastrado do que se vê hoje no Brasil, dominado por facções do crime organizado. Assim como no Brasil de 2026, a China de 1916 a 1923 era dominada por facções de crime organizado e por máfias que impunham a sua regra aos mais fracos e vulneráveis. A Igreja Católica e Apostólica em Roma, por sua vez, se encontrava sitiada depois do evento da Porta Pia e durante o papado de Bento XV. Em plena Primeira Guerra Mundial, a Igreja vivia um novo tempo de catacumbas. Dioceses distantes, como as de Pequim e Xangai, acabaram abandonadas. Missões de jesuítas deixaram a China e vários de seus clérigos apostasiaram e abandonaram a fé nesse período.
A França, clássica protetora dos católicos na China desde os tempos de São Francisco Xavier, já havia arrefecendo essa proteção desde os tempos da Revolução Francesa e do bonapartismo, e teve papel central no abandono da fé em terras chinesas. Auxiliou e financiou, em 1921, a criação do Partido Comunista Chinês na região de concessão francesa de Xangai. O partido foi criado a partir de círculos de estudos marxistas que formaram a inteligência comunista chinesa a partir de um acelerado processo de modernização do pensamento taoísta e confucionista. O comunismo franco-chinês, ao contrário do comunismo soviético, é uma reação direta ao vigor e ao rigor da doutrina confucionista então dominante. A mudança de essência no comportamento chinês era, acima de tudo, ética. Na década de 20, estima-se que os católicos chineses representavam menos de 0,4% do total da sua população, majoritariamente budista e intelectualmente confucionista. Curiosamente, nesse período, o credo protestante crescia vertiginosamente tanto na China quanto na Coreia, ainda unificada, mas com presença maior de cristãos protestantes na porção sul da península. Ali perto, entretanto, uma nação começava a prosperar economicamente às custas de uma revolução sangrenta e um genocídio que estava iniciando. A Rússia, república líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Observando o fenômeno, Sun Yat-sen, o líder ocasional do Partido Socialista Chinês, o Kuomintang, resolve mandar um de seus principais generais para prender essas tais novidades na capital, Moscou. Sun envia nada mais, nada menos do que Chiang Kai-shek para a Rússia de Lenin. De volta à China no mesmo ano, Sun e Kai-shek aceleraram o processo revolucionário treinando líderes. Muitos membros do PCC, que já contavam com 2 anos de existência, foram treinados pelos próprios socialistas do Kuomintang, tudo financiado por Moscou. Em 1926, foi o próprio Kuomintang que estabeleceu as diretrizes para a execução de um plano nacional de erradicações de todos os credos cristãos, tanto os católicos quanto os protestantes. Foi por essa época que perseguições violentas tiveram início sob a liderança de Chiang Kai-shek. Em 1927, em meio a discussões abstratas e teóricas nesses congressos, os membros do PCC entraram em confronto físico contra os líderes do Kuomintang, o KMT. Essa rixa, que beirava a molecagem, se agravou a ponto de se transformar em uma guerra civil que durou de 1927 até 1949. Em 1929, seria criado o Estado do Vaticano por meio dos Tratados Lateranenses e em 1939 teria início a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o governo da RDC, da República da China, ainda sob liderança de Chiang Kai-shek, estabeleceu relações diplomáticas com o Estado do Vaticano, autorizando o arcebispado de Pequim a funcionar normalmente, em plena Segunda Guerra Mundial e no auge da Guerra Civil Chinesa. A China, já completamente modernizada, estava também plenamente aliada e conectada com o Estado do Vaticano. Houve, neste tempo, um breve crescimento do número de católicos na China, que chegou a bater mais de 0,5% da população, ultrapassando o número de 1 milhão de fiéis. A guerra civil se aproximava do fim. Antevendo as desgraças de um regime que estava por começar, o Papa Pio XII preventivamente edita o Decretum contra Comunismo, onde o Vigário de Cristo orienta os católicos ao afirmar que não é lícito inscrever-se em partidos comunistas ou favorecê-los, dado que a atividade dessas agremiações confrontava diretamente a sã doutrina católica. A pena para quem desobedecesse era gravíssima, não apenas a excomunhão, mas o impedimento de acesso a todo e qualquer sacramento. Nem mesmo se confessar regularmente um comunista estaria autorizado, sem antes apresentar a sua abjuração a essa aberração ideológica. Até mesmo o batismo de um comunista que quisesse se tornar catecúmeno não poderia ser aceito sem ressalvas, em especial a abjuração dessa crença. Ser comunista, aos olhos da Igreja, era mais grave até do que ser maçom, e Pio XII agia conscientemente com o rigor necessário. É dos escritos de Lenin e Trotsky
que se extraem as técnicas de infiltração que permitem a um comunista fingir conversão à fé, pelo bem da revolução, com posterior traição dessa fé falsamente declarada. O comunismo, em seus escritos, contém várias e robustas passagens positivando o caso de Judas Iscariotes. Por isso, o Decretum de 1º de julho antecipava penas severas para aqueles que optassem por aderir ao comunismo, que alcançaria a vitória na Guerra Civil em 1º de outubro, 90 dias depois, portanto, da publicação do Decretum. O Decretum tinha abrangência universal, mas no caso da China, teve aos olhos de Mao Tse-tung um sabor pessoal. Já em 1950, o frei Wan Lanzuo seguiu um caminho semelhante ao de Lutero e emitiu a Declaração de Autorreforma Católica de Guanyuan, adaptando o que ele entendia ser a prática chinesa do catolicismo aos novos tempos de Mao. O frei Lanzuo ganhou a adesão de 783 padres chineses, acusando a Santa Sé de imperialismo ocidental e, assim, levando inúmeros prelados a se curvarem a Mao, desobedecendo a Santa Sé em seus conteúdos doutrinários e não apenas na forma. Nascia ali algo que poucos conhecem e nenhum católico comenta: o cisma chinês. O núncio apostólico Antônio Riberi, que advertiu sobre o cisma, foi expulso do território chinês no mesmo dia. Estavam ali quebradas as relações diplomáticas entre China e o Vaticano, estabelecidas antes de 1942. Duraram menos de 8 anos, mostrando a fragilidade do acordo de 42. O ano era 1951. Os não aderentes ao cisma chinês de Guanyuan continuaram sob a autoridade do Papa e rezando o credo niceno constantinopolitano na íntegra, rejeitando adesão ao PCC, segundo havia sido determinado no Decretum contra Comunismo, de 1º de julho de 49. Começava ali a violenta perseguição contra a Igreja verdadeira, que se recolheu para catacumbas na China, e toda uma artimanha demoníaca de fazer com que o cisma de Guanyuan se tornasse, aos olhos do mundo, o braço chinês da Igreja, entre aspas, oficial, com um carimbo vaticanense. Mas Pio XII seguiu firme e reagiu. Em 1952, editou a encíclica Cupimus Imprimis, exortando os católicos chineses a resistirem a toda perseguição e perseverarem na fé. Em 1954, editou a encíclica Ad Scenarum Gentem, reforçando aos fiéis chineses o peso, o valor e a importância dos ensinamentos de Cristo para resistir às injustiças infligidas pelo regime brutal de Mao. No ano seguinte, Mao reage e prende milhares de católicos em Xangai, martirizando dezenas em praça pública. Na sequência, a falsa igreja aliada de Mao celebra dezenas de sagrações episcopais, nomeando falsos bispos para a diocese de Xangai. O sacramento mais vulnerado era o da confissão. Milhares de católicos são presos com base em violações de sigilo confessional, e até com base em confissões inexistentes inventadas por sacerdotes fiéis ao sistema comunista. Em 1957, Mao funda a Associação Patriótica Católica Chinesa, um organismo estatal submetido ao governo chinês e controlado integralmente pelo PCC, que obrigava todo e qualquer chinês que desejasse professar a religião católica que antes se afiliasse a esse órgão estatal. Qual seja, a frequência aos sacramentos não dependia mais exclusivamente do exercício da fé. Pelo contrário, o exercício da fé nos termos niceno-constantinopolitanos estava proibido e a frequência aos sacramentos, entre aspas, ia depender exclusivamente de uma afiliação burocrática a um órgão estatal. Essa associação, inclusive, é administrada por ateus e mais de 30% de seus membros não professam a fé católica, nem mesmo aquela reformada pela Declaração de Autorreforma Católica de Guanyuan. Mas o golpe fatal dado por Mao, por intermédio da Associação da Igreja Patriótica, vinha de uma regra onde a própria associação se reservava o poder exclusivo de nomear candidatos a bispo e comandar as sagrações episcopais na China dali para diante. Era um ato de frontal ruptura com Roma.
não apenas pela forma, mas nesse caso, a forma era usada para assegurar um conteúdo pecaminoso. As sagrações da Associação Patriótica não eram e nunca foram supervisionadas, a fim de que a Santa Sé pudesse conferir se os ritos foram seguidos e a substância das sagrações foram de fato transmitidas de um bispo para outro. Em 1958, Pio XII dá uma resposta e emite a encíclica Ad Apostolorum Principis, onde mostra a incompatibilidade do comunismo com o catolicismo e, por fim, estabelece a doutrina das consagrações ilegais. A encíclica é um marco na doutrina do primado petrino, desdobrada do Concílio Vaticano, posteriormente chamado de primeiro, demonstra a ilegalidade da consagração e a ausência de sucessão apostólica quando um bispo é sagrado por outro, sem consulta prévia à Santa Sé e com vistas meramente a usar das forças episcopais para disseminar a revolução e não para ensinar a palavra de Cristo e evangelizar os povos. Eram consagrações, portanto, irregulares, ilícitas e inválidas, pois faltavam-lhes a essência da sucessão, a palavra da verdade. E assim disse o Papa na mencionada encíclica: os atos do poder de ordem postos por tais eclesiásticos, mesmo sendo válidos, supondo tenha sido válida a consagração a eles conferida, são gravemente ilícitos, isto é, pecaminosos e sacrílegos. Qual seja, as consagrações não eram lícitas e nem deveriam ser autorizadas, pois no seu conteúdo e no seu mérito eram pecaminosas. A ilicitude vem do conteúdo e não da forma. O conteúdo era contrário à doutrina e essa era a razão da imposição da regra. Eis o que faltava à encíclica esclarecendo essa razão em outro ponto. Diante de tão graves atentados contra a disciplina e a unidade da Igreja, é nosso preciso dever lembrar a todos que são outras as doutrinas e princípios que regem a constituição da sociedade divinamente fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor. A China estava, por meio das sagrações episcopais, atentando não contra a forma, mas diretamente contra o conteúdo da sã doutrina católica. E era isso que Pio XII tentava preservar com essa encíclica. Eles eram materialmente cismáticos desde a declaração de autorreforma católica de Guanyuan, pois no mérito negavam a doutrina católica para se curvar ao livrinho vermelho de Mao Tse-tung. Ainda que seguissem rigorosamente o rito de uma sagração episcopal, o propósito, o escopo e o conteúdo da transmissão apostólica eram pecaminosos e sacrílegos. Essa era a razão do documento papal que foi transformado em direito positivo por João Paulo II no Código Canônico de 1983 e é usado de maneira exclusivamente formal e não mais, nem remotamente, material contra exatamente aqueles que hoje consagram bispos para preservar a matéria que está se perdendo e que foi, em 1958, alvo de proteção por Pio XII. Havia por parte dos prelados chineses o que Pio XII apontou como limitações arbitrárias do magistério pontifício. Uma prova desse espírito de rebeldia à Igreja, um fato gravíssimo que é a causa de amargura profunda e inexprimível para o nosso coração de Pai e de Pastor Universal das almas. É o que devemos mencionar agora. Há algum tempo, com propaganda insistente, o assim chamado movimento patriótico vem proclamando um pretenso direito dos católicos de eleger, de sua iniciativa, os bispos, afirmando que esta eleição seria indispensável para providenciar com a solicitude devida ao bem das almas e para confiar o governo das dioceses a pastores aceitos pelas autoridades civis, enquanto não se opõem às orientações ideológicas e políticas próprias do comunismo. E por esse motivo, o Papa Pio XII assim se dirige ao caso chinês, um cisma material, concreto e verdadeiro. Pelo exposto, deriva que nenhuma outra autoridade, a não ser a do pastor supremo, pode revogar a instituição canônica atribuída a um bispo. Nenhuma pessoa ou assembleia, quer de sacerdotes, quer de leigos, pode se arrogar o direito de nomear bispos. Ninguém pode conferir legitimamente a consagração episcopal sem antes ter a certeza da existência do apósito mandato apostólico. De forma que, para essa consagração abusiva, que é um atentado gravíssimo à própria unidade da Igreja, é estabelecida a excomunhão reservada de modo especialíssimo à sé apostólica, em que incorre automaticamente
não somente a quem recebe a consagração arbitrária, mas também quem a confere. Os bispos sagrados pela Associação Patriótica, devido à matéria sacrílega e pecaminosa contida nas suas respectivas sucessões, jamais foram dotadas do efeito sucessório necessário para a transmissão da matéria contida no depósito da fé. Por outro lado, os bispos não aderentes seguiram no que passou a ser chamada de Igreja Clandestina, seguindo o missal anterior ao de Paulo VI e sagrando sucessores, todos com reconhecimento da Santa Sé, alguns a posteriori. Essa igreja verdadeira sobrevive até hoje na China. Após a ruptura vinda no biênio 1957-1958, o Papa Pio XII nos deixa e é sucedido por João XXIII. João XXIII, por sua vez, interrompe totalmente a atenção que Pio XII dedicava à China e causa uma fratura na sequência de advertências que vinha desde a Cupimus Imprimis, e o foco se torna outro, o novo concílio ecumênico que ia, sem dogmas, modernizar a Igreja em seu aspecto pastoral, primordialmente, e doutrinário, sorrateiramente. Embora poucos e parcos esforços tenham sido feitos para que os bispos chineses pudessem participar do concílio pastoral convocado por João XXIII, a verdade é que os católicos da China não puderam sequer estar presentes no concílio, quanto menos saber o que fora discutido por lá. Diante do olhar chinês da Igreja das Catacumbas perseguida por Mao, o Concílio Vaticano II foi literalmente uma realidade paralela. Fatalmente, se o testemunho dos católicos chineses pudesse integrar as discussões do Vaticano II, documentos como Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, Lumen Gentium, Gaudium et Spes e Sacrosanctum Concilium teriam tido um resultado completamente diverso. É absolutamente seguro afirmar que a ausência dos católicos chineses foi de enorme conveniência para os bispos reformadores do Vaticano II. Curiosamente, no alvorecer da Igreja Conciliar e durante o pontificado de João Paulo II, em 1978, que o Decretum de Pio XII foi flexibilizado e a Igreja verdadeira na China, então chamada de clandestina, recebeu o consentimento papal para que consagrassem bispos sem mandato pontifício prévio. Em 1982, na cidade de Sheshan, a Igreja Patriótica abriu seu primeiro seminário, após o advento da nova Constituição chinesa, que consagrou a liberdade religiosa, desde que os sistemas de fé não conflitassem com as diretrizes da Revolução, qual seja, a liberdade era uma concessão do comunismo, desde que essa liberdade fosse exercida dentro das 4 linhas da doutrina maoísta. Esse seminário trabalhou intensamente para formar um clero chinês atento à doutrina exclusiva da Igreja Patriótica, que conciliava o comunismo chinês com uma doutrina católica atualizada. A religião deveria, portanto, desde a reforma de 1982, estar submetida às doutrinas de Estado e o catolicismo não teria tratamento diferente neste caso. Essa liberdade, por artifício retórico, se coadunava até com a Dignitatis Humanae, pois a fé não era imposta, mas, acaso fosse adotada, poderia ser exercida desde que não conflitasse com o livrinho vermelho de Mao. E a nova doutrina do catolicismo patriótico chinês respeitava as consciências, desde que elas pudessem ser devidamente controladas, mas jamais vetadas ou proibidas pela autoridade. Crê quem quer, mas para crer era preciso respeitar o governante. E isso, por mais incrível que possa parecer, é assegurado pela Dignitatis Humanae, que, indiretamente, protegia a Igreja Patriótica e atentava contra a própria Igreja sua, chamada de clandestina na China. A Igreja clandestina, por sua vez, autorizada por João Paulo II desde 1978 a sagrar bispos sem mandato pontifício, cresceu enormemente graças à atividade missionária do cardeal. Essa medida de 1978 permitiu que a Igreja clandestina crescesse tanto que em 1989 foi organizada uma conferência episcopal chinesa. No mesmo ano, a Associação Patriótica organizou a sua. Nenhuma foi reconhecida pela estrutura burocrática do Vaticano, que em 1989 já se encontrava dividido em meio à crise de fé na China, uma vez que as conferências episcopais, de acordo com o Concílio Vaticano II, integram a estrutura do Estado do Vaticano e não da Igreja Católica. Esse crescimento e seus efeitos já haviam sido alvo de um estudo do Estado do Vaticano datado de 1988
e que visavam reverter a decisão de 1978, pois muitos bispos sagrados por Fan nesse modelo estavam em situação de grave ilicitude aos olhares e segundo os observadores de 1988, que estavam com um olho na China e o outro em Econe. Havia, portanto, dentro da estrutura do Vaticano, uma enorme resistência ao trabalho evangelizador da igreja clandestina e uma vontade incontrolável de se aproximar daquela falsa estrutura da associação patriótica, mais apta à doutrina da Dignitatis Humanae quando vista de uma forma isolada. Esse ímpeto foi fortemente cultivado durante todo o papado de João Paulo II. Com o acordo de 2018, como veremos, o Estado do Vaticano passou a reconhecer a Conferência de Bispos da Igreja Falsa, mantendo a estrutura da igreja clandestina onde sempre esteve, na clandestinidade e na opressão. Em 1992, Roma já estava completamente modernizada. O Novus Ordo já tomava conta de toda a igreja conciliar. Os resistentes da fraternidade sacerdotal São Pio X estavam sob a pressão de um cisma mal declarado no motu próprio Ecclesia Dei de João Paulo II, em 1988, mesmo ano em que o estudo sobre as atividades da igreja clandestina na China sugeria, nas entrelinhas, que aquele movimento fosse abandonado. Esse documento, de autoria do cardeal Joseph Tonko, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, órgão do Estado do Vaticano, ficou conhecido como os 8 pontos de Tonko. O cerne da advertência de Tonko tinha por foco a igreja clandestina e a liberdade dada a ela por João Paulo II em 1978. O cardeal Tonko defendia um recuo e que a igreja clandestina fosse tratada com mais rigor e desconfiança pelo Estado do Vaticano para se evitar escândalos e prejuízos à fé e, logicamente, nas relações diplomáticas com os comunistas. Nem mesmo o massacre na Praça da Paz Celestial no ano seguinte dissuadiu os burocratas do Estado do Vaticano a mudarem de posição. Qual a razão dessa repentina desconfiança, então? Havia ali um problema que estava sendo antevisto pelos vaticanistas. Como as novidades do Concílio Vaticano II nunca chegaram em terras chinesas, a igreja clandestina mantinha a doutrina, os sacramentos e o Ordos tal qual transmitido até 1951. Era um enclave natural de não recepção dos ensinamentos e da doutrina do Vaticano II. A igreja clandestina da China era um bastião tridentino dos mais fervorosos que não podia jamais escapar dessa clandestinidade. De repente, não mais que de repente, a igreja clandestina começava a granjear um inimigo inesperado, o próprio Estado do Vaticano, incubador da igreja conciliar. Os anos de 1990 não foram fáceis para as atividades tradicionais da igreja católica na China, mas em especial foram também marcantes para a própria igreja, que combatia com fervor a resistência tradicional enquanto não via a política se aproximar e bater à porta. Em 1992, a Igreja Patriótica adotou integralmente o Missal de Paulo VI e redigiu, de maneira razoavelmente fiel, um missal inteiramente vertido em chinês. As missas passavam a não apenas serem aprovadas pelo Estado, como passavam a ser divulgadas e, melhor ainda, ao modelo e no agrado das diretrizes do Concílio do Vaticano II e do Missal Paulo VI. O bispo reformista da Igreja Patriótica, Aloysius Jin Luxian, esteve na articulação dessa adaptação do falso catolicismo chinês patriótico aos parâmetros do Concílio Vaticano II. E isso agradou sobremaneira os vaticanistas que passaram a ver nessa igreja patriótica seus melhores aliados na disseminação da doutrina de reparação do Vaticano II em terras chinesas e não mais a igreja clandestina que Pio XII tanto tentou proteger. Enquanto em 1992 o novo missal chinês em Novus Ordo era implementado por aquele que, na Era de Mao, foram os maiores inimigos do Papa Pio XII e dos católicos martirizados pelo tirano, ali perto de Roma, um outro evento ia mudar o destino das relações China-Vaticano décadas mais tarde. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 1992, 17 horas e 30 minutos. Luca Magni, um empresário de 32 anos, comparece na Via Marostica 8, em Milão, no escritório de Mário Chiesa, presidente do Pio Albergo Trivulzio, histórica casa de repouso para idosos fundada no século XVIII. Magni,
é dono de uma pequena empresa de limpezas, a ILPI de Monza, que trabalha também para o Trivulzio. Chiesa é um dos representantes do Partido Socialista Italiano e não esconde suas ambições políticas. Sonha em se tornar prefeito de Milão em um futuro próximo. Magni é recebido após meia hora de espera. Ele deve entregar 14 milhões de liras a Chiesa, valor da propina negociada por um contrato de 140 milhões de liras. Carrega uma caneta transmissora no bolso do casaco e segura uma maleta com uma câmera escondida. Para dizer a verdade, recorda Magni, eu tinha muito medo, estava muito nervoso. O engenheiro Chiesa estava ao telefone e tive de esperar 10 minutos em pé até que ele concluísse a ligação. Então, dei-lhe um envelope que continha 7 milhões de liras. Disse a ele que ainda não tinha os outros 7. Chiesa não reage. Apenas pergunta, quando você trará o resto? Na próxima semana, responde o agitado Magni. Depois, despede-se e, ao sair, quase esbarra com um policial à paisana. Enquanto o empresário telefona para casa, para tranquilizar minha mãe e minha irmã, que sabiam da operação e estavam preocupadas comigo. Um pequeno grupo de investigadores cerca o presidente de Trivulzio, que entende ter sido vítima de uma armadilha. Esse dinheiro é meu, arrisca. Não, engenheiro, esse dinheiro é nosso, respondem os homens fardados. Em seguida, Chiesa pede para ir ao banheiro e livra-se de uma propina de 37 milhões, recebida um pouco antes, jogando as notas no vaso sanitário. Depois é preso e levado para o presídio de San Vittore. A operação foi cuidadosamente preparada. As provas são incontestáveis. Uma em cada 10 notas foi assinada pelo capitão dos Carabinieri, Roberto Giuliani, e pelo procurador substituto Antonio Di Pietro. A empresa de Magni, que se ocupa de tratamentos hospitalares especiais, trabalha para o Trivulzio há alguns anos. Em 1990, com os primeiros contratos consistentes, vieram também as primeiras solicitações de dinheiro. Magni relata: Chiesa pediu-me o dinheiro com poucas palavras secas, como de costume. Você deve pagar-me 10%. O empreendedor levou cerca de 40 milhões a Chiesa em menos de 2 anos, em 6 ou 7 remessas de dinheiro dentro de um envelope branco. Eu não imaginava o que aconteceria depois de ir aos Carabinieri. Para mim, era um problema econômico. 10% é muito, até porque, no nosso setor, não podemos recuperar a perda aumentando os preços. Além disso, Chiesa queria o dinheiro imediatamente, enquanto nós recebíamos o pagamento muitos meses depois. Era uma situação insustentável. Então, Magni pede ajuda aos Carabinieri. No dia 3 de fevereiro, telefona para o quartel milanês da Via Moscova. O capitão Giuliani marca o encontro para as 10 horas do dia seguinte, sexta-feira, 14. Ele escuta, registra a denúncia e a apresenta ao magistrado com quem trabalha, Di Pietro. O promotor e o oficial preparam a ação para uma segunda-feira. Naquele dia, Di Pietro estará de plantão, então a investigação será atribuída a ele. O encontro fica marcado para as 13 horas de 17 de fevereiro, no quartel da Via Moscova. Luca Magni chega no seu Mitsubishi com os 7 milhões. O capitão acompanha-o imediatamente até o Palácio da Justiça. Eu estava um pouco tenso, recorda o empresário, pois não esperava encontrar um magistrado, mas me tranquilizei imediatamente porque Di Pietro foi muito gentil. Ele solicitou que todos saíssem da sala, deixou-me à vontade e pediu que eu lhe contasse os fatos, sem qualquer atitude inquisitória. No quartel, as notas são rubricadas e fotocopiadas. A caneta transmissora e a câmera da maleta, que no final das contas não será muito útil, são testadas. Então, uma procissão de 4 carros, o Mitsubishi de Magni e 3 viaturas dos Carabinieri parte em direção ao Pio Albergo Trivulzio, o PAT, que os milaneses chamam carinhosamente de Badina, pois localiza-se na estrada que leva a Badio. Está nascendo a Operação Mãos Limpas, o começo do fim de um sistema político, mas ninguém, naquele dia, ainda poderia imaginar. No ano seguinte a Chiesa ter sido pego roubando o Pio Albergo Trivulzio, a Operação Manipulite evoluiu rapidamente até chegar ao caso Enimont, um infortúnio em que o Banco do Vaticano, ou IOR, foi pego falsificando documentos para que corruptos pudessem lavar dinheiro usando a sua estrutura formal.
Paralelamente a isso, estouravam mensalmente escândalos de pedofilia e de práticas homossexuais entre seminaristas e sacerdotes militantes do concílio. O escritor Taylor Marshall chama esse movimento de Máfia de St. Gallen, em referência à diocese suíça de St. Gallen, que abrigava um grupo mafioso de sacerdotes militantes da causa LGBT. Isso tudo acontecia ao mesmo tempo. Escândalos sexuais e escândalos de lavagem de dinheiro, ambos consequência de uma única fonte, o Estado do Vaticano. Ironicamente, a origem da Operação Mãos Limpas na Itália começa com a prisão de Mário Chiesa, um político corrupto de esquerda que roubava asilos. O asilo de sua predileção foi o Pio Albergo Trivulzio, fundado em 1766 a partir da disposição testamentária do príncipe Tolomeu Trivulzio. Uma fundação foi instituída para receber todos os seus bens, incluindo seu castelo na famosa Via della Signora, no distrito de Verzieri, em Milão. Dom Trivulzio se compadecia da situação dos idosos na Itália de seu tempo, e ainda em vida construiu hospitais para atender idosos com especial atenção. Quis ele, ao final de sua vida, que todos os idosos pudessem receber atenção devida, e assim, baseado no exemplo de Martinit, que se dedicou a construir um legado de caridade em torno dos órfãos e das crianças, Trivulzio queria que o mesmo cuidado fosse entregue aos idosos. Martinit havia sido instituída no século XV pelo trabalho missionário do frei Girolamo Emiliani, e que posteriormente recebeu o apoio do duque Francesco II de Sforza. Criado como um orfanato em Veneza, a instituição foi transferida para Milão e foi bastante ampliada com a ajuda de Sforza de Milão. Era, ao tempo de Trivulzio, o maior case de sucesso em que a caridade católica deixava um legado de acolhimento pleno a crianças em estado de miserabilidade e sem apoio de pais, muitos deles perdidos em guerras ou abatidos por doenças ou pandemias. Crianças que perdiam os pais e não tinham padrinhos e nem parentes próximos dos pais que se encarregassem de adotar essas crianças eram plenamente acolhidas no Martinit desde o século XV. O Martinit era responsável pela formação de um enorme contingente de meninos vocacionados, pois eles recebiam a melhor e mais esmeirada educação católica. Muitos deles se tornaram padres e vários alcançaram o episcopado. Até hoje, o Martinit forma homens de excelência. Um dos últimos exemplos foi Leonardo Del Vecchio, fundador da empresa de óculos Luxottica. O Martinit não era administrado diretamente pela igreja, mas contava com vários padres na sua gestão. Trivulzio queria algo semelhante para os idosos e assim resolveu criar, mais de 2 séculos e meio depois, o Pio Albergo Trivulzio, dedicado para idosos abandonados e sem filhos ou sucessores que cuidassem deles. O sucesso do empreendimento foi imediato, e logo o Trivulzio incorporou o Martinit, formando um só conglomerado gerido por católicos leigos fiéis, auxiliados por padres, freiras, empenhados no exercício da caridade. Com a Revolução Francesa e invasão napoleônica, o tirano Bonaparte expulsou os órfãos de Martinit e os idosos de Trivulzio, transformando o conglomerado em uma instituição militar dedicada a recuperar e tratar soldados feridos em guerras que lutaram para defender as suas ideias e estratégias. Afastou, obviamente, toda a gestão católica leiga e de sacerdotes para laicizar o Trivulzio e o Martinit. Ao longo do século XIX, o Martinit e o Trivulzio voltaram para sua função original de cuidado de órfãos pobres e idosos abandonados, sem desatender militares que necessitavam de cuidados. Outro momento de abalo ocorreu durante o Risorgimento. O que era caridade começou a se transformar em fraternidade maçônica e, aos poucos, leigos não católicos e com ideias maçônicas começaram a tomar conta do Trivulzio, afastando padres e fiéis. Em 1932, Mussolini resolve estatizar o Trivulzio e transferir a sua administração dos fiéis católicos remanescentes para a estrutura do novo Estado fascista. E detalhe, os maçons são mantidos por Mussolini. Começava ali uma poluição dos empreendimentos de fé e caridade com os interesses do novo Estado, modernizado por ideias maçônicas. O convívio entre o Estado italiano, a maçonaria italiana e a estrutura burocrática, em especial a controlada por leigos, do Estado do Vaticano, já começava a dar frutos de uma aliança que dura até hoje.
Já tratamos disso exaustivamente ao longo de toda a série original do Vaticanismo, mas ali, sem dar nome aos bois, tratamos apenas do conteúdo das doutrinas vaticanistas. Este documentário dá nome a apenas alguns destes bois. Assim, o ponto aqui é que neste caso do Pio Albergo Trivulzio, temos um exemplo concreto de como o vaticanismo operou na sociedade italiana, agora mostrando quem são as pessoas por trás do projeto ideológico que mantém a igreja refém até hoje. Um socialista, integrante da casta política e oriundo das fileiras da maçonaria italiana, curiosamente com o nome de Chiesa, que usava de sua influência para sangrar os recursos de um empreendimento voltado ao exercício da caridade. Esse empreendimento, devido aos séculos de recursos acumulados desde o falecimento do príncipe de Trivulzio, reunia somas elevadas de dinheiro salvo e livre de qualquer especulação financeira ou incidência de impostos. O grau elevado de corrupção que o Estado italiano se encontrava exigia que os responsáveis pela rapina não desprezassem nenhuma fonte de recursos possível sequer. A Igreja de Roma e as obras pias e de caridades de católicos passaram a ser alvo predileto dessa horda de larápios. Tinha a aparência pia que afastaria a desconfiança, era dotada de incentivos fiscais e proteções legais e financeiras, enfim, continha um modelo ideal para ser atacado por dentro. De outro lado, não apenas a filiação ideológica, mas a promessa de auxílio para expansão, via política de gabinetes, para as pretensões de consolidação das doutrinas da nova Igreja Conciliar, davam aos burocratas do Vaticano uma moeda de troca valiosíssima. O vaticanismo agiu assim como um parasita interno, corroendo as energias e recursos da Igreja para alimentar um exército de vermes. Lembremos que todas as obras pias e de assistência da Igreja haviam sido transferidas ao Estado do Vaticano por força dos Tratados de Latrão de 1929 e passavam a ficar embaixo do Instituto per le Opere di Religione, o IOR, carinhosamente apelidado de Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano, na verdade, nunca foi um banco de verdade. Não era e nunca foi uma instituição financeira de verdade. Com a concordata do Tratado de Latrão de 1929, o Estado do Vaticano passaria a ser sustentado e protegido pelo Estado italiano fascista. Mas com a derrocada do Estado italiano na Segunda Guerra Mundial, a estrutura desse Estado não dava mais conta de fazer a proteção doravante prometida nos pactos lateranenses. Na prática, a Igreja, incubada dentro do Estado do Vaticano, ficou à deriva com o fim da Segunda Guerra e suas riquezas não contaram com proteção estatal alguma. No período de 1945 e 2018, essa proteção, entretanto, ficou nas mãos de instituições pouco ortodoxas e a liderança ideológica do Vaticano mudou de mãos. Criado em 1942, foi um instituto que absorveu a Amministrazione delle Opere di Religione, nome novo dado à famosa Commissione di Pias Causas, ou Comissão das Obras Pias, criada por Leão XIII em 1887. Era essa comissão que, de certa forma, supervisionava o Trivulzio, que, apesar de não integrar os bens da Igreja, recebia sã colaboração em sua gestão de membros indicados pela Igreja. Outras obras, essas sim, integrantes do patrimônio da Igreja, recebiam atenção direta da Commissione ad Pias Causas e, posteriormente, da Amministrazione delle Opere di Religione e, ao fim e ao cabo, do IOR. Logo, os inimigos da Igreja que nela se infiltraram não o fizeram primeiramente dentro das posições elevadas na hierarquia da Igreja. Eles começaram de baixo, ou pelos lados, e foi colocando representantes na Commissione ad Pias Causas, depois na Amministrazione delle Opere di Religione e, por fim, na IOR, ou o Banco do Vaticano, que maçons, socialistas e integrantes da máfia puderam ter acesso a riquezas da Igreja e roubá-las via propina, corrupção e outros mecanismos de trapaça e rapina que a Igreja começou a ser enfraquecida. O espaço ocupado por essa gente foi naturalmente cedido a eles por força da derrocada do Estado fascista, o responsável pelo Tratado de Latrão, na defesa da Igreja sitiada desde 1870. Ao longo dos anos 60, 70 e 80, os casos de corrupção e rapina foram se multiplicando até que chegássemos na década de 90.
fruto de uma administração não mais fascista, mas mafiosa e socialista ao mesmo tempo. As obras pias da igreja já eram todas grandes ferramentas de lavagem de dinheiro da máfia, operada por maçons italianos, todos presentes no espectro partidário da política italiana e com assentos no legislativo, no judiciário e em vários órgãos do executivo. Estado do Vaticano, por meio de suas instituições de obras pias. Estado italiano, máfia, maçonaria, em especial lojas espúrias como a P2, política, partidos políticos, empresas, times de futebol, tudo isso representava um único conglomerado de crimes, roubos e apostasias. Não há a menor sombra de dúvida de que o Concílio Vaticano II foi peça fundamental para que essa máquina pudesse operar de forma acelerada e, pior, permitir que a estrutura do Estado do Vaticano a integrasse de maneira formal. O enfraquecimento do combate doutrinário que a Igreja sempre fez ao longo de 1930 anos de sua existência era o último entrave que coube ao Concílio Vaticano II retirar. Muito se fala do papel teológico do concílio, mas pouco se fala de seu papel político e ideológico, algo que, desafortunadamente, nos arrogamos a essa dura e desconfortável tarefa que nos ocupamos. E ainda, acima de tudo isso, e bem aquém do concílio, é preciso compreender que sem os tratados de Latrão, nem mesmo o concílio teria sido possível. Foi durante os anos 1990, do papado de João Paulo II, que duas coisas aconteceram. A virada em relação à política vaticanense diante do cisma chinês de Guan Yuan e as vistas grossas sobre a gestão laica que as instituições do podre Estado italiano exerciam sobre a Igreja pós-Mussolini. O Estado do Vaticano estava sendo, já de forma aberta desde o início dos anos 70, financiado por recursos oriundos da máfia. Inúmeras confissões de ex-chefes da Cosa Nostra, em especial Vincenzo Calcara, Francesco Manoia, conhecido pelo apelido de Mozzarella, relataram esquemas em que a estrutura de obras pias da Igreja era usada para lavar dinheiro da máfia, o que garantiu o percentual de sustento para os órgãos lavadores. Licio Gelli, o temido maçom, e Totorina, o perigoso mafioso apelidado de A Besta, mantiveram relações obscuras com a igreja que são relatadas por biógrafos e jornalistas. Esses relatos estão amplamente consolidados na literatura e uma das mais recentes pesquisas sobre o tema é a obra de Taylor Marshall, Infiltrados. Nos anos 80, a quebra do Banco Ambrosiano, cuja maioria das ações era de propriedade da IOR, alastrou uma crise econômica que começou a corroer as finanças do próprio IOR, qual seja, o próprio Banco do Vaticano. Ao final do papado de João Paulo II, o Banco do Vaticano estava gravemente deficitário. As obras pias de caridade com idosos, órfãos, além de hospitais, santas casas, seminários, escolas, tudo isso que ficava embaixo da IOR, não detinha mais recursos para se sustentar. Havia tudo sido alvo de rapinas, roubos, desvios e consideráveis esquemas de lavagem de dinheiro de criminosos e de políticos como o socialista Bettino Craxi, muito próximo do Papa João Paulo II e com quem havia reformado o Tratado de Latrão em 1984. O caso mais grave era dos seminários. Além de não ter os recursos para se sustentar, muitos seminários já vinham desde os anos 80 sofrendo com a falta de vocacionados, deixando enormes prédios com inúmeras celas, salas de aula e refeitórios completamente vazios, com um aspecto de prédios fantasmas. Durante os anos 1990 e 2000, a igreja em toda a Europa começou a vender os prédios históricos onde funcionavam seminários e até mesmo capelas, igrejas e catedrais. Muitas se tornaram pontos de comércio e foram transformadas em bares, restaurantes, livrarias chiques e até agências bancárias premium. Com o passar do tempo, os imóveis foram transformados em boates e há registros até de bens da igreja que foram vendidos e transformados em prostíbulos. Recentemente, a igreja, sob o comando de Leão XIV, vem vendendo imóveis para instalação de mesquitas e centros de estudos islâmicos.
Tudo isso teve início justamente no papado de João Paulo II. Com o fim do papado de João Paulo II, Joseph Ratzinger, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, foi entronizado Bento XVI. Ele foi instalado para resolver esse grave problema de déficit financeiro decorrente de esquemas de lavagem de dinheiro, legado do seu antecessor, João Paulo II, que fora um gestor de bens assaz incompetente e descuidado. Bento XVI, por sua vez, também não foi dotado da destreza suficiente para resolver o problema. Capturado pelo escândalo do Vatilix, milhares de documentos foram vazados pelo mordomo pessoal de Bento XVI, Paolo Gabrielli, morto em 2020 aos 54 anos. Bento XVI sabia que o Banco do Vaticano estava falido, tinha conhecimento disso desde antes do início de seu pontificado e buscava desesperadamente então uma solução para isso. Em 2009, nomeou o arcebispo Carlo Maria Viganò para investigar essas questões financeiras. Viganò não apenas descobriu que o Banco do Vaticano estava quebrado, mas que haviam milhões de dólares escondidos em contas ocultas. Recursos certamente oriundos de lavagem de dinheiro e ainda em fase de ocultação. Acabaram sendo integralmente incorporados ao patrimônio do IOR, desviando assim esses valores do seu curso paralelo e interrompendo a fase seguinte de integração da lavagem daqueles recursos. Isso, obviamente, desagradou aos donos desses recursos, e em especial a descoberta que o cardeal Viganò havia feito sobre a sua origem. Não apenas Viganò ainda descobriu escândalos sexuais tremendos e levou tudo ao conhecimento do Papa Bento XVI. Tudo estava intimamente conectado. Esse material todo, reduzido por escrito, foi vazado por Paolo Gabrielli ao jornalista Gianluigi Nuzzi, que publicou tudo isso em 2012, inclusive um esquema bizarro de compra de audiência papal. Qual seja, todos os encontros que são vistos entre pessoas e o Papa e amplamente divulgados nas redes sociais do Vatican News são frutos de uma agenda cujos slots são vendidos por valores elevadíssimos, fonte de renda para cobrir os rombos deixados no Banco do Vaticano pela máfia, por políticos, maçons e por outros agentes de lavagem de recursos. Contudo, tais vazamentos de Gabrielli para a imprensa mostraram ainda que Bento XVI e o Monsenhor Viganò estavam sendo alvo de um cuidadoso complô que afastaria Bento XVI da cátedra de Pedro e jogaria Viganò literalmente para fora da igreja, em algum processo de excomunhão futuro e incerto. Tudo isso veio a ocorrer, o Bento XVI renunciando menos de um ano depois dessa entrevista ter sido tornada pública e Viganò excomungado oficialmente pelo cardeal Tuccio em 5 de julho de 2024 pelo delito de cisma, devido às declarações feitas contra o Papa Francisco, sucessor de Bento XVI. Antes, porém, já havia sido afastado durante o papado de Francisco e a sua excomunhão era apenas questão de tempo. O papado de Bento XVI havia falhado no intento de salvar as contas do Banco do Vaticano. O que o cardeal Viganò havia feito tinha duração curta e ainda colocou em risco a proteção do Estado do Vaticano, que era feito por um conjunto de políticos italianos ligados à máfia, à Cosa Nostra, à maçonaria e a negócios espúrios envolvendo futebol, apostas e muitos outros empreendimentos escusos. Francisco, em 3 meses de papado, instituiu uma comissão para resolver imediatamente o caso do IOR. Bergoglio havia sido eleito Francisco com a função exclusiva de resolver esse problema urgentíssimo. A comissão era composta por 5 membros, a saber, o cardeal Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, cardeal Thomas Collins, arcebispo de Toronto, o cardeal Jean-Louis Tauran, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, sendo a comissão presidida pelo cardeal Santos Abreu e Castelló, arcebispo da Basílica de Santa Maria Maior. O 5º e último membro, ao lado do cardeal Tauran, foi absolutamente fundamental para a solução chinesa encontrada para resolver o problema do Banco do Vaticano e das finanças do Vaticano como um todo. O arcebispo Pietro Parolin, secretário de Estado. Uma comissão paralela
a COSEA, ou Pontificia Commissione Referente di Studio e di Indirizzo sull'Organizzazione della Struttura Econômica Administrativa, daria tração executiva para as decisões da outra comissão presidida por Santos, Abril e Castelló, mas lideradas pela dupla Tauran-Parolin. Os trabalhos levaram a IOR a uma ampla reforma em 2014, a preparando para receber o novo protetor. Reformas em 2015 e 2016 se seguiram, ampliando o número de participantes na comissão e apertando as regras de reporte e transparência das contas do Vaticano, tudo em nome do compliance. Eis que, em 2016, a dormente Igreja Patriótica da China dá seu sinal de vida para o Vaticano. O todo-poderoso Xi Jinping anuncia um processo de aceleração da nacionalização total e absoluta de todas as religiões na China. Seu primeiro ato foi a destruição de todos os templos católicos marianos e a extinção do culto mariano, bem como toda e qualquer menção à Virgem Maria, Nossa Senhora. Um mandato dando a última chance para que os católicos clandestinos se associassem à falsa igreja patriótica é dado, e semanas depois, uma série de desaparecimentos, torturas e assassinatos contra católicos clandestinos tem lugar em todo o território chinês. Desde 2007, as relações estavam sob a gestão do polêmico predador sexual e lamentável pederasta Cardeal McCarrick, que visitava a China regularmente. Isso levou a inúmeros membros da Igreja Patriótica, com a autorização de Xi Jinping, a comparecer à cerimônia de primeira missa do Papa Francisco em 2013. Com o Papa Francisco, os laços entre a Igreja Patriótica e o Vaticano se estreitaram, enquanto, paralelamente, o cardeal Parolin trabalhava na comissão da IOR para arrumar dinheiro para o Vaticano. Em janeiro de 2018, as duas pontas se unem. O cardeal Parolin, não coincidentemente, assume o inteiro teor das negociações do acordo secreto entre o Vaticano e a China. O acordo já foi renovado uma vez e permanece sob sigilo, mas muito do seu teor foi vazado por pessoas próximas e que têm conhecimento da situação. Uma delas, e a principal, é o cardeal Joseph Zen, que tão logo o acordo foi celebrado, veio rapidamente a público denunciar o acordo, afirmando peremptoriamente que a China estava comprando a Igreja Católica. Ou seja, em troca de benefício financeiro para cobrir o rombo do Banco do Vaticano, do qual Parolin sabe dos detalhes, o Estado do Vaticano se comprometeria a aceitar as condições impostas pelo Estado comunista via Igreja Patriótica. O Estado chinês, portanto, tomava o lugar do Estado fascista italiano no Tratado de Latrão. O acordo China-Vaticano é, portanto, uma concordata que supera e substitui o Tratado de Latrão. Note-se, entretanto, que os fascistas italianos foram muito mais decentes que os comunistas chineses. Enquanto aqueles deram ampla publicidade à documentação da concordata, estes mantêm a documentação deste novo pacto em absoluto sigilo, sem que esse sigilo gere qualquer sensação de escândalo na mente mais pia existente. Nesse novo pacto, o Estado do Vaticano se coloca, então, abaixo da Igreja Patriótica, que está abaixo do Partido Comunista, que está abaixo do Estado Comunista Chinês. Tudo isso em troca de recursos que visam sanar as doentes contas do Banco do Vaticano e do Estado do Vaticano como um todo. O polêmico dissidente comunista Guan Wengui, estreitamente ligado a Steve Bannon, denunciou em 2019 que o acordo Vaticano-China envolvia um benefício de 2 bilhões de dólares ao ano. Teria sido ele que teria informado a Bannon o nome que seria escolhido pelo conclave que indicou o Prevost em 2025 para suceder Francisco, logo após ter sido feito cardeal pelo mesmo em 2023. O acordo incluiria a escolha do sucessor de Francisco. Nada disso nunca foi provado e segue no campo especulativo, sem respostas do Vaticano. Mas há fatos que não se negam. A partir de 2018, as finanças do Vaticano e da IOR deram um salto. Os custos gerais do Estado do Vaticano não diminuíram. Pelo contrário, tiveram um aumento. Mas a parte mais espantosa das finanças vaticanenses está na sua receita. Uma explosão de receitas extras, em especial oriundas de doações para óbolo de São Pedro, dispararam, sem que se saiba a origem dessas doações. Campanhas começaram a receber recursos extraordinários. Os nomes dos investidores não são nunca revelados.
Redes sociais receberam investimentos fabulosos e inúmeras doações anônimas agitaram o Vaticano desde o fim do papado de Francisco e início do papado de Leão XIV. Embora o Vaticano abra suas contas, o que permite notar esse estrondoso aumento de receitas, o Vaticano mesmo não revela a origem e a fonte desses recursos. Essa abertura de contas vai só até um certo ponto. Dali para diante, só o cardeal Parolin tem plena ciência. Parte dessas receitas são alocadas na conta do turismo. Há uma entrada monstruosa de receita na conta do Museu do Vaticano e doações que não param de entrar desde o fim da pandemia de 2020. Foi com base nessas doações escusas que se encontrou recursos para instalar uma sala de orações islâmica dentro das dependências do Vaticano. Hospitais têm registrado um lucro monumental. Pesquisas vêm sendo desenvolvidas tanto no campo da tecnologia quanto no campo das ciências biológicas. Há até convênios com Elon Musk que foram divulgados, em especial acordos secretos envolvendo satélites da Starlink. Isso ainda no papado de Francisco. O patrimônio imobiliário, por sua vez, tem apresentado receita extra intensa ao longo dos últimos anos. Não apenas em decorrência de vendas, mas de aluguéis de imóveis, cessão para eventos e outras fontes opacas de financiamento. Os investimentos financeiros do Banco do Vaticano, sobretudo quanto à sua administração, passou para as mãos do ex-presidente do banco Rothschild, François Pauli, e que começaram a ter um desempenho excepcionalmente positivo, mesmo em momentos de crise ou queda nos mercados. Ações, fundos e até criptoativos têm gerado para o Vaticano uma entrada de receitas exponencial que antes não se via. Em notícias mais recentes, como a de 11 de agosto de 2026, o Papa Leão XIV confirmou o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, como membro do Conselho para a Economia da Santa Sé para um novo mandato de 5 anos. Dom Odilo integra o organismo desde 2020, quando foi nomeado por Francisco. Ao lado dele, permanecem também o cardeal Reinhard Marx como coordenador e a professora Charlotte Kreuter Kirchhoff como vice-coordenadora. Criado em 2014 por Francisco, o Conselho para a Economia é responsável por supervisionar a gestão econômica e acompanhar as estruturas e atividades administrativas e financeiras dos dicastérios da Cúria Romana, das instituições ligadas à Santa Sé e do Estado do Vaticano. Seus 15 membros, 8 cardeais ou bispos e 7 leigos, formam um dos principais núcleos de acompanhamento econômico da estrutura vaticana. Scherer não é um observador distante da política chinesa da Santa Sé. Em declarações dadas durante a discussão sobre a renovação do acordo entre Roma e Pequim, o cardeal defendeu a ideia de que o entendimento poderia favorecer a formação de uma única igreja católica na China. Segundo o próprio cardeal Scherer, havia bispos reconhecidos e nomeados pelo governo que, posteriormente, aceitaram a autoridade do Papa, permitindo a regularização de sua situação canônica. Para o cardeal, a renovação do acordo poderia justamente evitar a perpetuação de uma igreja paralela e conduzir à reunificação da Igreja Católica no país. A prioridade aqui não é confrontar Pequim, mas encontrar uma fórmula que permita preservar essa comunhão com Roma dentro das condições políticas existentes. E a confirmação de Odilo Scherer em 11 de agosto de 2026 é, nesse sentido, uma pequena notícia que nos leva a uma história muito maior. O Banco do Vaticano, portanto, está salvo. A Igreja Patriótica está salva. Tudo vai bem no Estado do Vaticano em 2026, que, incomodado com as sagrações de Econe e ante a necessidade de seguir adiante, como bem disse o Papa Leão XIV, precisou excomungar 1 milhão de fiéis, quase 800 padres e 6 bispos, por explicitar que a igreja inteira encontra-se em crise e em estado de necessidade grave. Mas nada disso importa. O que importa é o que foi salvo: a Igreja Patriótica na China e o Estado do Vaticano.